entender isso, que você também faz muito mal para os outros. E quando você se coloca na posição de vítima, você não consegue perceber que você também tem responsabilidades. E a Bíblia fala uma coisa interessante, ela diz assim que a gente precisa se suportar. Tem uma definição, por exemplo, quando a gente fala de corpo, né, de igreja, né? Igreja cheia de gente, com várias histórias, né? E Jesus ele vai falar, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E daí tem muita gente que diz assim, não, irmão, Jesus veio para os doentes, mas ele não quer que você seja doente. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos, para destruir as obras do diabo, para curar as pessoas. Eu vou pedir para a pastora abrir a palavra do Senhor, e quero que você abra aí, em Isaías 61. Olha para que Jesus veio e para que Jesus quer fazer você ser, ok? 61, versículo 1. Daí você pode ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isso, até aqui. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de Jesus. O primeiro sermão de Jesus numa sinagoga, que está lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 14, Jesus ele abre as escrituras no dia de sábado e ele diz assim, e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele está falando, hoje se cumpriu essa escritura. Então, Jesus está dizendo o seguinte, eu sou aquele de quem Isaías falava. E o que Jesus veio fazer? Olha o que diz o versículo 1, que ele veio pregar boas novas aos pobres. Ele foi enviado para curar os quebrantados de coração. Ele veio curar pessoas que sofrem, pessoas que estão angustiadas, Ele veio para esses. Ele veio proclamar libertação aos cativos. Para você que está preso, a tua alma está presa. Para você que já experimentou, está aprisionado, ele veio te libertar. O Senhor, ele veio trazer o ano aceitável, ele veio dizer sobre a eternidade, ele veio falar sobre a vinda dele, sobre a esperança vindoura. Ele veio para consolar os que choram. Talvez você tenha chorado muito ao longo da sua vida. Ele veio para te consolar. É tão bom ter Jesus, irmãos. Quando todo mundo abandona a gente, ele nos alcança. Como Jesus é lindo. Como Jesus ele pode tudo na nossa vida. Como não ser apaixonado por alguém que cura, que consola, por alguém que, o texto diz aqui, que ele traz óleo de alegria, ele muda as nossas vestes, ele em lugar de espírito angustiado, ele coloca louvor. Eu lembro de uma moça lá na Vila São Paulo, ela não está mais lá. Ela se converteu, essa menina. E ela sofria muito com o marido dela. E eu lembro que ela foi num retiro, e nesse retiro que ela estava, eu nunca esqueço o que o Senhor fez com ela. Ela viu, eu não sei se a Mali lembra, se a Mali estava nesse, que
o Lee Jackson passou um vídeo da crucificação da paixão de Cristo, que passava a morte de Jesus na cruz, e não sei se você estava. E ela viu aquela cena e ali ela teve uma experiência profunda com o Espírito Santo, irmãos. E essa moça, ela era tão triste que as expressões do rosto dela, a Bíblia diz que o espírito angustiado, né, ele traz para fora no corpo as expressões. Deixa eu desativar aqui. Isso. Deixa eu botar aqui. E aí, irmãos, ela tinha aquela expressão carregada, parecia que, desculpa eu falar, parecia assim que o cabelo não se ajeitava, nada era. Mas naquele dia, irmãos, aquela menina saltava, ela desceu aquela serra, que a gente diz, né? Lá do acampamento, pulando, ela dizia, sou a pessoa mais feliz do mundo, Jesus me ama, Jesus, ele me consolou, Jesus morreu por mim, sabe? E aquela moça daquele dia em diante, ela brilhava. É isso que Jesus quer fazer com você. Então, o que ele está falando aqui, você tem dificuldade de se aproximar de pessoas, Jesus veio curar todos nós, irmãos. Só que existem pessoas que se submetem ao tratamento. E às vezes o tratamento, ele dói. Você vai perceber nessas semanas que vão vir que esse tratamento vai doer. Tá? Vai doer. Então, você não consegue estabelecer diálogos, você não consegue romper ambiente. Você vê que todo mundo está rindo, né? Todo mundo está se divertindo e você está lá. Aí você está por dentro pensando assim, nossa, ninguém fala comigo. Nossa, eu acho que eu estou aqui escondida. Nossa. Irmãos, Jesus quer tirar você desse cativeiro. Você não foi para ficar aí. Ele veio para libertar os cativos, ok? Você tem medo de ser rejeitado de novo. Nossa, eu fui falar com a pastora Marli, como ela é antipática. Mas aí ela falou com a Annelise e ela riu para a Annelise. Eu acho que eu devo ter uma cara de pastel. Né? Isso quando não tem aquelas assim bem francas que dizem assim, dormiu comigo hoje? Né? Não é verdade? Difícil a pastora Marli não se relacionar. Eu sou mais desligada e nojenta mesmo. Porque eu passo e eu não vejo. Mas não é porque eu sou orgulhosa, irmão. É porque eu sou distraída. Né? Eu sou muito distraída. Sou distraída para programar. Eu sou, irmãos, graças a Deus que o meu marido é aquele que me coloca em ordem. Né? Sabe que você colocar a coisa em ordem faz bagunça antes, né? Você arrumar um guarda-roupa, você tira tudo e vai dobrando, né? E demanda tempo, e glória a Deus, e Jesus é bom. Né? E como disse a pastora Viviane, né? A Martinello, ela disse, quando eu consigo fazer a comida em casa, eu ganhei a vida. Foi isso que ela falou? Eu venci o dia. Então, assim, irmãos, cada um de nós tem a sua própria história. Tem o seu próprio jeito, mas você não precisa ter medo de gente, não, tá? Porque quanto mais medo você tem de gente, mais medo elas vão ter de você. Tá? Quanto mais medo você tiver dos outros, mais medo elas vão ter de você. Vai ser uma dificuldade. Então, se ame e deixe-se amar. Deixe que as pessoas te amem. Eu contei uma vez na igreja, vou contar aqui, era um Mercadorama, e tinha um moço ali, e eu não sei se ele era moço ou era moça, para mim ele era moço, mas ele estava de moço. E aí eu fui passar a compra e ele não me deu bom dia, mas eu dei bom dia para ele, eu disse assim, bom dia, querida. E ele olhou para mim e disse assim, querida? E eu falei, por quê? Ninguém te fala isso? Você é querido, você é querido. E ele começou a chorar. E eu falei assim, Deus tem um plano na tua vida, e preguei as 4 leis espirituais para ele. E ele ficou
com a boca tremendo, chorando lá no mercado. Mas é porque ele não sabe receber amor, porque ele não se aceita e acha que ninguém aceita ele. Mas ele é um querido de Deus. Você é uma querida de Deus. Amém? A outra coisa é a timidez. O que timidez é? É aquela pessoa que esconde o verdadeiro eu dela. Porque ela tem medo de se machucar, então ela fica contraída, ela fica retraída, né? Ela não se manifesta. Carência, uma pessoa carente, né? Tem gente que é igual gatinha, ela vai chegando, o gatinho ele é manhoso, né? Eu chego na casa de uns irmãos lá visitar, sempre a gatinha vem no meu pé, assim, não vai no pé de ninguém, mas no meu ela vem. Mas assim, é aquela pessoa que ela precisa muito de atenção. Então ela compra pessoas com presente, ela procura servir, porque ela quer ser aceita. Enquanto há uns que eles se retraem, há outros que se expõem demais e acabam se ferindo. Então, na vida é muito importante a gente se equilibrar, é muito importante a gente ter equilíbrio, né? Ela tem complexo de inferioridade. Quem é que tem complexo de inferioridade? Você está sempre na defensiva ou sempre no ataque. Então, antes que alguém te dê uma, você já deu nela. Antes que alguém te fira, você fala, não, eu vou mostrar para ela aqui que ela não, tipo assim, que nem tem um negocinho, você está me tirando? Então, antes que você me tire, eu tiro de você. Então, geralmente é aquela pessoa que ela está zombando, que ela tá brincando, mas é porque ela tem, infelizmente, um complexo de inferioridade, ela tem medo de ser ferida. E tem a outra que ela desconfia de todo mundo. Viu como tudo é muito parecido, gente? Parece que a gente está repetindo a mesma coisa. Mas as emoções, elas são tão interessantes que uma vez que elas não são tratadas, elas voltam a fazer o mesmo movimento e as mesmas situações, de maneiras diferentes. E tem a outra pessoa que ela se defende. Você vai falar com ela, você pode fazer tal coisa? E ela, tá. Quase que ela... Ou então ela fica assim. Quem tem esse comportamento aqui, geralmente, isso aqui foi meu professor de psicologia que falou, o doutor Guilherme, ele falou, isso está na defensiva. E a que está no ataque, ela está assim, entendeu? Tipo, vai encarar, né? Então, a gente precisa, e o corpo, ele fala muito do que está aqui dentro, né? Então, a pessoa que está assim, ela está resistindo a você, né? Então, a gente precisa entender algumas realidades. Ela é uma pessoa... Você é ferino, ou seja, quando você vai numa reunião, você vai cumprimentar os outros ou fica esperando que eles venham? Né? Como é que você se comporta? Você fica observando quem não veio cumprimentar? Né? Você fica observando o tipo da pessoa, o tipo. E aí você tem uma amiga, né, que te ouve, você diz, o tipo da pessoa, né? Então é muito importante, irmãos. Isso é sinal de gente que não é curada ainda. Você fica chateado com isso? Você acha que é demasiadamente tímido, áspero ou duro com os outros? Você se passa por humilde, aquela pessoa assim, ai, coitadinho de mim, ai, ninguém me compreende, ai, ninguém me ama, né? Então, irmãos, quer falar, pastora? Prefiro não comentar. Então, muito bem. Você sempre dá resposta grosseira. Oi, irmão, dá para você pegar um negócio assim? Quê? Né?
Pega você. Pega você. Tá pensando que eu sou teu empregado? Faz você, tô fazendo alguma coisa aqui, né? Então, é aquela pessoa que tem dificuldades, ela é dura, aquilo que eu falei, ela frequentemente ela é irônica, ela zomba, ela faz observação sarcástica, viu o tipo da pessoa? Não sei o quê, né? Ela pode ou ser muito humilde ou ser muito grosseira. E não existe complexo de superioridade, isso é apenas uma capa, né? Ninguém que tem complexo de superioridade se sente superior. Ele faz isso porque ele está se protegendo, né? Então, esse é um mito, complexo de inferioridade e de superioridade. Não, isso é uma reação de ataque da pessoa que se sente inferior. Você tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas? Irmãos, isso é uma coisa muito difícil. Quando você está olhando para alguém, ela está assim. Quando uma pessoa está falando comigo de óculos escuros, eu tenho dificuldade com ela. É quase que eu falo assim, tira o óculos para eu ver teu olho, sabe? Eu preciso olhar para a pessoa. Porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então, às vezes, a gente tem um olhar da vida ruim. E os olhos são a janela da alma. Então, a gente precisa, né, cuidar da nossa visão. A maneira como a gente vê o mundo, vê as pessoas, vê a nós mesmos, a gente tem que cuidar. Né? Vou voltar aqui a ficar mascarada. Mas é que senão eu não enxergo aqui. Você tem medo de se expor. Né? Por exemplo, o pastor faz um apelo lá na igreja. Você que tem problema com a mentira. Irmão, quando você vai para o altar, você morre. E a Bíblia diz assim, aquele que testificar de mim diante dos homens, eu vou testificar dele nos céus. E ontem a gente estava vendo aqui uma irmã, duas pregadoras muito famosas pregar. E a gente estava vendo a diferença de uma coisa. Não que a gente estava julgando, mas a gente estava fazendo uma análise mesmo, né? Aquela que ela era uma pessoa aberta, ela estava se expondo ali, a gente viu que a palavra dela entrava mais na nossa alma, porque ela estava expondo o que Jesus já fez por ela. E a gente se identifica com essas pessoas. A gente é sarado quando a gente sabe que alguém, a gente como pastor sabe a história de quase todo mundo. E aí a gente vê aquela pessoa naquele dia reagir, né? Ela fazer algo por ela mesma, aquilo deixa a gente tão feliz, irmãos. Porque a gente sabe que a partir daquilo ali, Deus vai poder trabalhar todo o resto. Né? Ontem ela testemunhou de um pai, né? Você lembra? Conta aí, pastor. Ela testemunhou que ela sempre dizia assim que ela já tinha ido pedir perdão para o pai dela, pelas coisas erradas que ela tinha feito na vida tal, e já tinha se acertado com o pai dela. E um dia ela foi até a casa de praia do pai dela e chegou na hora de vir embora, o pai disse assim, não vão embora, tarde, vocês fiquem aí hoje. E ela acabou ficando e de repente eles estavam na sala em família, assim, né, despretensiosamente, mas de repente ele perguntou, né, para ela que tipo de pai ele tinha sido para ela. Aí ela nunca, jamais imaginava que ele faria essa pergunta. E daí ela foi sincera, ela pegou e falou assim, pai, o pai foi um ótimo pai, o pai sempre supriu as nossas necessidades, só que o pai não foi presente e falou para ele uma maneira que ele tinha agido, que ela não fala exatamente o que foi, e que tinha ferido ela. E ele ficou muito surpreso, ele disse assim, eu fiz isso com você? E daí ela disse, o pai fez. Aí disse que ficou aquele climão assim, né, na sala, daí o irmão dela entrou tentando desbaratinar um pouco e fazer o clima ficar um pouco melhor. Mas daí passou um tempo, o pai dela chegou para ela e disse assim, filha, eu te peço perdão pelo pai que eu não fui para você.
naquilo que eu te magoei, te feri, eu não pensei que eu tinha feito isso. Então, a partir daquele momento, ela pôde ver que quando ele faz essa pergunta, a pergunta choca ela e ela pôde ver que realmente ela não estava curada ainda. Porque se ela ainda tinha para dizer para ele, não, o pai não foi, o pai fez isso, ainda estava essa dor no coração dela. E a partir daquele momento, ela pôde ver, então, que o problema não era só ela ser ferida, mas que o pai também tinha as dificuldades dele. Então, ela falou nesse sentido, que muitas vezes nós temos que ter a visão também para o outro, não só, me feriram, me magoaram, mas o outro também, o que o outro está vivendo. Por exemplo, aquele pai, ele feriu, mas ele nem tinha ideia no coração dele que ele tinha feito isso. E a partir dali, o relacionamento deles com certeza foi curado. Ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, que a cura aconteceu nela quando ele se percebeu, né? E aí ela usou aquele versículo que a palavra do Senhor fala lá em Malaquias, que ele diz assim, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não fira mais a terra com maldição. Então, que terra que é? O nosso coração. E a gente acaba se tornando fruto dos nossos relacionamentos. Né? Então, quando o pai chega e diz assim, filho, o que eu fiz para você? Né? Naquele momento, você é curado. Né? Que nem ela já tinha pedido perdão para ele, ela achava que tudo dependia dela. Mas quando ele fez com ela, então ela foi sarada. Então, isso é algo que a gente, às vezes, precisa. E talvez leve muito tempo, né? Talvez leve muito tempo para a mãe da gente reconhecer, para o pai reconhecer, para as pessoas que feriram a gente reconhecer. Mas o que importa é que Deus vai criar essa situação, porque ele diz, eu converterei o coração do pai aos filhos. Né? E no caso, por exemplo, no caso mesmo assim dessas feridas, por exemplo, na falta de perdão, que vai ser um dos temas que também provavelmente você vai estar passando, né? Uhum. No caso ali, mesmo que ela já tivesse falado com o pai dela, havia ainda alguma coisa a perdoar, porque aquilo ainda estava fazendo a diferença. E muitas vezes, nessa área, a gente pensa assim, não, mas não fui eu que falhei, não fui eu que errei, mas não importa. Se você percebe, ou se você não está, vamos dizer assim, com tantos problemas aí, diante desse inventário aí de cura, né? Se você percebe, dê você o primeiro passo. Porque se a gente dá o primeiro passo, Deus tem a oportunidade de trabalhar. Por exemplo, eu, em relação ao meu marido, eu tive essa ideia de que eu sempre pensei assim, que não acontece uma separação num casal, num casamento, não acontecem divórcios por culpa de um só. É sempre culpa de dois. É sempre os dois que tem. Às vezes um mais elevado e um menos, mas é sempre dois. E um dia Deus trabalhou no meu coração. Diz, vai e peça perdão a ele. E claro, de imediato eu digo, não, mas eu pedi perdão. Por que eu vou pedir perdão? Mas Deus falou para mim. Eu falei para ele, olha, eu quero que você me perdoe pela esposa que eu não fui para você. Eu não estou pedindo pela esposa que eu fui, pela esposa que eu não consegui ser para você, porque com certeza o nosso casamento não acabou, né? Para quem não sabe, eu sou divorciada. Não me levem a mal, não me julguem. Não me julguem, essa é a palavra. Mas eu falei para ele assim, se o nosso casamento terminou, não é somente culpa sua ou somente culpa minha, é culpa de nós dois. Né? Então, isso tanto de casais, quanto de pais e filhos, quanto de irmãos. Existem famílias, né, que não se falam. Irmãos e irmãs que não se falam. Né? E, pasmem, isso existe até no meio cristão. Não é mesmo? De pessoas que... Então, são áreas que a gente precisa realmente deixar Deus trabalhar e dar o primeiro passo. Não importa se é você que errou, se não é você, dá o primeiro passo, porque Deus vai completar. E todos nós, né? Todos nós chegamos doentes. Todos. Né? Por mais que a Marli tenha vivido num lar cristão, né? De repente foi tudo certinho até ali, mas aí no casamento, provavelmente, né? Por quê?
A Marli um dia ela vai contar o testemunho dela, que eu falei, no dia que a gente falar de perdão, eu quero muito que a Marli fale disso, porque o esposo dela falhou muito com ela, mas hoje eles conversam. E eu acho isso lindo, porque tem pessoas que nunca mais se restauram, né? Que conseguem achar esse caminho de volta, porque é você que precisa disso, e o outro também precisa, né? Para Deus poder sarar ele. Então, a gente, muitas vezes, não entende essa condição, não entende, né? Essa coisa que todos nós temos doenças, todos nós chegamos aqui cheio de coisa. Ontem, quando o irmão falou sobre mansidão na igreja, né? Pra gente, tipo eu, a Marli, e eu desafio você, entra lá na página da igreja e assista a mensagem. Você que tem problema, você que é sanguíneo, que é explosivo, né? Que tem que dar a última palavra, né? Nossa, ele falando ali, a gente pensando, Jesus tem que me converter, né? Vamos me enfiar agora, Jesus agora deu, agora, né? Então, irmãos, mas glória a Deus, porque Jesus venceu ontem à noite lá. Eu espero que Jesus esteja vencendo hoje na tua vida. Que você que está aí com a gente possa realmente, irmãos, deixar Jesus vencer essa guerra. Deixar Jesus tratar você. Deixar ele dar a injeção certa, o remédio certo, a palavra certa. E olha, dói. Viu? Quando você ouve assim, teve uma coisa que ele falou ontem, eu falei, essa é para mim. Nossa, tem um lugar para... Então, gente, é tão bom quando Deus, ele, na hora, assim, a gente, né, deixa eu me esconder, porque meu filho está ali atrás, a irmã sabe como é que eu sou, né? E amém! Glória a Deus se ele conseguiu atingir, se a medicação veio certa, né? Agora o vírus não pode mais matar. Mesmo que seja cloroquina. Exatamente. Mesmo que seja ivermectina, cloroquina, azitromicina. Mesmo que os outros estão dizendo que não resolve, não resolveu. Mas o fato é que existe o remédio certo. E a gente sabe hoje que a Covid ela não tem o remédio certo. E às vezes a gente tem uma doença da alma que vai chegar o dia do remédio certo, aonde Jesus vai entrar, vai curar, vai libertar, porque a gente vai aceitar a dose dele, né? Então, eu tenho uma prima que tem uma doença autoimune e ela está há anos tentando um medicamento que possa ser assertivo, né? E isso ainda não aconteceu. Então, ela sofre várias outras situações porque o corpo dela não está aceitando aquela medicação. Você entende? Então, a mesma coisa é com esse trabalho de Deus, com esse tratar de Deus. Deus, ele está vindo, mas às vezes o nosso corpo está se recusando a aceitar. Ele está oferecendo resistência. Então, a gente precisa, irmãos, abrir o nosso coração. Amém? Alguém quer falar aí do outro lado? Posso seguir adiante? Tenho mais um tempo com vocês? Vamos lá. Bom, aí, irmãos, nós vamos... Aqui tem um questionário que você pode estar respondendo e imprime essa parte desse slide. Eu vou mandar para vocês. E aqui você vai descobrir como está a tua saúde emocional, tá? Você vai descobrir. Ele vai ter as instruções ali, ok? Ele vai fazer as perguntas para você. E aí você vai responder e aqui vai ter a avaliação. Então, por exemplo, tomara que você seja super saudável, né? Ou você está se enganando, né? Porque tem gente que não fala a verdade, irmãos. Tem gente que consegue mentir para si mesmo. Então, tenha coragem de falar a verdade consigo mesmo. Fale a verdade. E se você não está enxergando a verdade, faz um exercício que quebra as nossas pernas. O exercício pergunte para quem convive com você como é que você é.
e você vai se surpreender. Ok? Vamos lá. Estou gravando. Comecei a gravar da metade, gente. Então, para você ser restaurado, você vai precisar experimentar 3 coisas. Reconhecer a tua ferida, aonde é que dói mais e o que é que dói mais. Então, por exemplo, relacionamentos é algo para mim que me causa ferida. Relacionamento com quem? Vai fazendo pergunta para pergunta. Com homens, com mulheres, com os filhos, com o marido, com as pessoas do trabalho, os irmãos da igreja. Por quê? Você precisa identificar onde é que você foi ferido. Se você foi ferido em casa, se você foi ferido na igreja, se você foi ferido no teu trabalho, se você foi ferido na escola, se você foi ferido em casa, você tem que reconhecer a tua ferida e aonde ela foi feita. Geralmente, irmãos, a única forma de saber que você está curado é pela cicatriz. Tá? Eu lembro que quando eu era menina lá em Barbacena, então eu caí em cima de uma garrafa de coca, daquelas de vidro, no joelho. E aí eu fiz um corte bem profundo. E levou um tempão para essa ferida curar. Porque a minha mãe tentou fazer em casa. Ela apertou bem, ela e o meu pai, não foi negligência, mas eles acharam que aquilo ia fechar. E acabou virando um problema sério. Eu era criança. Então, eu tenho uma cicatriz bem expressiva. E eu lembro até hoje o quanto demorou para aquela ferida sarar. Por quê? Porque ela não cicatrizou do jeito certo. Então, ela tem um espação, assim. Você vê assim que ela demorou, porque geralmente cicatrizes aonde a pessoa recebeu sutura, aonde a pessoa ela foi tratada, ela tem ali as marcas, né? Hoje em dia tem até cola para fechar a pele, né? Você não precisa nem mais de ponto. Mas no meu caso ali ficou aquele espaço, dá um dedo assim, você olha no meu joelho e você vê aquela baita cicatriz. Por quê? Porque ela foi, infelizmente, ela não foi tratada da maneira certa, né? Então, e eu reconheço onde que foi a minha ferida. Foi num tombo que eu caí com uma garrafa de coca. E aí acabei cortando a perna ali no joelho, né? E o que isso causou em mim? Aí tem muitas vezes, fazendo uma analogia aqui, né? Eu fui ferida e ninguém me cuidou do jeito que eu tinha que ser cuidada. Tá? Não quero dizer para você que a minha mãe me cuidou mal, o meu pai, não é isso. Mas do jeitinho deles, eles acharam que aquilo era, né? E às vezes, irmãos, tem pessoas que fazem sem a intenção de machucar. Ela não quer que você tenha febre, ela não quer que você morra, mas às vezes ela não sabe o que falar. Ela não sabe como tratar. Ela mesma precisa, às vezes, de cura, ela mesma precisa de entendimento, de clareza. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, eu queria que você também, porque a partir de semana que vem a gente vai entrar nos sintomas, tá? Nas feridas. Então, eu queria que você fizesse aí, pegasse o teu diário, orasse para o Espírito Santo, pegasse um caderno, compre um caderno para fazer essas aulas, e você escrevesse lá, eu tenho uma ferida nesta aula, nessa área. E ela aconteceu nesse dia, provocada por essa. Por exemplo, eu lembro bem o que aconteceu comigo. Eu estava correndo, tropecei numa pedra na calçada, a garrafa quebrou e eu caí em cima. Aí eu lembro do segundo momento, que a minha mãe amarrando a perna, fazendo curativo, passando metiolato e tentando estancar, só que o ferimento não fechou. E aí eu lembro do tempo que demorou para curar. E daí eu lembro
da minha mãe correndo comigo para o médico. Aí, entendeu como é que foi feito? Mas toda vez que eu lembro que eu escorreguei, porque a minha mãe disse, não corra com a coca. Então, a minha ferida foi causada por desobediência. Não corra com a coca. E eu partiu coca, partiu corrida, né? E quanta gente, de repente, sofreu no casamento, quanta gente tem sofrido na vida, quanta gente... por quê? Por causa da desobediência. E aí, identificou, Jesus agora vem em cura. Porque... E aí você vai olhar a cicatriz e você vai ver, porque daí o que aconteceu? Minha mãe me levou para o médico limpou a ferida, o médico fechou o negócio do jeito certo, o médico fez o que tinha para fazer e eu encontrei a cura. Você não ia perder a perna. Entendeu, gente? Então, tem um profissional capaz, tem a pessoa que Deus vai usar para te ajudar, tem um momento de Deus de te tratar, porque a gente precisa estar preparado, né? Então, isso é muito importante. Então, primeiro, reconheça a ferida e lembra onde ela aconteceu e lembra quais são os métodos que você tem usado para curar essa ferida. A segunda coisa aqui é reconhecer as tuas defesas, né? Deixa eu abrir aqui uma página aqui. Opa, deixa eu baixar aqui. Eu vou abrir um arquivo. Deixa eu fechar aqui para você entender o que eu estou falando. Opa, isso aqui é uma escritura. Não é isso aqui. Vamos ver se eu acho aqui os arquivos aqui. Só um minutinho. Quero abrir para você. O que seria reconhecer nossas defesas? É como eu estou tentando proteger a minha própria cura. Ou seja, tem pessoas que têm problema de relacionamento, mas elas se defendem. Elas estão... Ai, mas eu acho que uma hora eu vou conseguir me tratar. Porque ela não quer se expor. Olha para Jesus. Vamos ver aqui como Jesus faz. Vamos pensar na mulher hemorrágica. Tá? A mulher hemorrágica, ela sofreu 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro dela para se curar. Ninguém deu jeito. Tá? Talvez você está gastando a tua vida com psicólogo, com remédio, com um monte de coisa. Você já não sabe mais o que fazer para ficar uma pessoa normal. Como diz assim, nossa, estou te achando calma. Você não sabe, 3 gotinhas de manhã, de tarde, de noite. Todo dia, todo dia. Então, você se controla com Rivotril, com remédio. Por quê? Porque, irmãos, quando Jesus conseguir curar você que sofre de depressão, de ansiedade, aí, meu irmão, você não vai precisar de remédio mais. Posso ouvir um glória a Deus? Não tem problema. Aí, glória a Deus! Aquela mulher tentou de tudo, tudo. Mas um dia ela ouviu que Jesus ia passar. Ela falou, mas tem um médico, esse pode me curar. E ela falou, se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Você que quer receber cura, você precisa acreditar que Jesus pode te curar. Ela acreditou, esse é o primeiro passo. Ela acreditou que ela podia ser curada. Ela acreditou que Jesus podia realmente acabar com aquele sofrimento. Porque, irmão, sentir dor na alma é horrível. Tem pessoas que, quem já fez tratamento para depressão, elas ficam sem emoção, elas não riem, elas não choram, elas não sentem. Mas Jesus não quer que você se torne uma pessoa apática e passiva. Ele quer que você consiga administrar suas emoções. Ele quer que você consiga gestar suas emoções.
Ou seja, você gerir, você conseguir. Não, eu consigo botar em ordem esse negócio. Então, o que aconteceu? Ela foi lá. E o que ela fez? Uma mulher que estava sangrando, ela era considerada impura. Se alguém visse ela, ela podia ser até apedrejada, porque ela estava contaminando os outros. Mas a Bíblia diz que ela foi por baixo e ela tocou na orla. Ela tocou na barra da roupa de Jesus. Na barrinha, assim, ó. Pegou aqui. E a Bíblia diz que naquele momento ela foi curada. Aí, glória a Deus, ela sentiu que acabou. Estou curada. E talvez ela foi saindo de mansinho, né? Para ninguém saber que ela era aquela mulher, que a gente devia estar até coberta até a cabeça, para ninguém ver quem ela era. Mas a Bíblia diz que Jesus se volta para trás e ele faz uma pergunta. Quem me tocou? Porque eu vi que de mim saiu virtude. Jesus podia ter... Ele conhecia ela, ele é Deus. Ele podia ter deixado aquela situação, né? Já curei, isso é um particular meu com ela. Um dia a gente se encontra aí na estrada da vida. Ele falou assim, quem me tocou? Vocês sabem quem? Mestre, quem? Olha quanta gente está perto de ti, Senhor. Que pergunta é essa? Mas é que Jesus queria que ela aparecesse. Chega de se esconder. Chega de ser doente. Chega de ser essa pessoa que está gastando a vida procurando tratamento, procurando solução, se gastando às vezes com homens, se gastando com situações, porque quer ser feliz, procurando mulher, procurando, porque não é só mulher que sofre de carência, homens, tem muitos homens carentes, e olha, irmão, homem carente é muito pior que mulher carente. Eu já tratei de homem carente, é horrível, porque eles se envolvem profundamente com prostituição. E aí, Jesus chama ela. E ela diz, Senhor, fui eu que te toquei. E aí Jesus diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque a primeira coisa que ele fez com ela foi arrancar ela daquele cativeiro que ela vivia. E depois ele curou ela. É isso que Jesus faz com a gente, irmãos. Ele transportou ela de uma realidade para outra. Ele transportou, imagine 12 anos você tendo que, sei lá, pedir para a vizinha. A gente está 5 meses de isolamento social e já estamos ficando tudo louco. Essa mulher teve que ficar isolada 12 anos. 12 anos. Aí Jesus pega e vai lá e fala para ela, acabou teu cativeiro, a vacina chegou. A vacina curou você, a vacina chama Jesus. E quando ele te curar, sabe o que ele quer que você faça? Que você conte para todo mundo que foi ele que fez. Então você tem obrigação, uma vez que você é curada, de contar para todo mundo que você não sangra mais, que você não chora mais, que você não se prostitui mais, que você não precisa de ninguém para ser feliz, que você só precisa mesmo que Jesus te faça feliz, para daí vir alguém feliz igual você para te fazer feliz. Agora, um estragado, vir te estragar, não dá, né, gente? Não dá. Tô certa, pastor? Totalmente certa. Né? Eu sempre... você estragado. Exatamente, você não é curado. Eu falo para as meninas, né? Malita aqui, eu prego muito para jovem. Eu digo para eles o seguinte, não adianta você querer um príncipe quando você é a sapa. Né? E vice-versa, irmão. Às vezes a gente quer que o príncipe, ele que é o sapo, tem que ir lá dar um beijinho nele. Não, irmãos, eu gostei muito essa semana do que a doutora Dani lá, que é psicóloga da igreja, ela postou sobre as princesas da Disney, né, na sala de um psicólogo. Uma, enquanto estava dormindo, foi tocada. A outra, numa noite, se apaixonou sabe, coisas que é uma realidade da gente.
né? Ele postzinho. Então, gente, nós desenvolvemos várias coisas que acabam nos adoecendo. Mas Jesus curou ela, Jesus quer curar você. Quer ver outro exemplo? Eu não vou pregar aqui, porque senão eu vou ficar só nisso. Pare de se defender. Deixe Jesus te curar. Pare de fechar a porta para o tratamento de Deus. Se Jesus quer curar você, deixe ele te curar. Se você foi ferida na família, e aí o pastor prega sobre família da igreja, deixa o pastor te pegar de jeito lá, né? O Espírito Santo, né? Como diz o pastor Luiz Hermínio, hoje Jesus vai te pegar. Deixa Jesus te pegar. Aí você fica correndo dele, achando que você está brincando de 31. Não, meu irmão, pare de se esconder, tá? Deixa Jesus te achar. Jesus não vai ficar contando até 31. Se ele não achar você, ele encontra outro que quer ser achado. Ele vai achar o outro, ele vai achar essa pessoa que quer curar. Daí você pensa assim, nossa, vou na igreja há tanto tempo, todo mundo sorri e eu continuo com essa cara de ameba. Fica com a cara de ameba. Deixa Jesus te deixar com a cara de ameba. Porque você se esconde, né? Fica lá assim, eu não vou lá na frente, ninguém precisa saber. Jesus conhece meu coração e eu vou ficar aqui. Então fica aí, meu irmão. Continua doente aí no teu canto. Enquanto os outros estão fluindo. Os outros estão indo, tão fundo, como Jesus, né, meu pai dizia. Então nós precisamos parar, reconhecer as nossas defesas. Quando fala de família na igreja, eu digo assim, por que eu vim nesse culto? Quando fala de relacionamento, ai meu Deus, isso para mim é difícil. Quando fala de libertação, quer sair voando da igreja. Gente, reconheça as tuas defesas. Jesus não vai sarar quem quer ficar escondido. Jesus quer salvar você, Jesus quer tirar você desse lugar. E a última coisa é reconhecer a tua responsabilidade. O que isso quer dizer? Te feriram? Ok. Te machucaram? Ok. Mas qual é a tua responsabilidade nisso? E outra coisa, qual é a tua responsabilidade em deixar que isso acabe com a tua vida hoje? Uma coisa é ser ferido, irmãos. A outra coisa é aceitar que você é uma vítima. E a gente não é para sempre. Amém, irmãos? A gente não é. Jesus quer sarar isso. Então, ele quer te tirar desse jogo da vítima, ele quer trabalhar nas tuas emoções de uma maneira muito profunda. Então, reconheça as tuas feridas, reconheça onde é que você não deixa Jesus de jeito nenhum entrar, nem tratar, e reconheça a tua responsabilidade. Né? Porque tem gente que diz assim, eu vou falar uma experiência de pastora. Eu sou pastora há bastante tempo, gente. Mas a minha experiência é assim, quando alguém sai da igreja. Eu saí porque ninguém dava bola para mim. A pastora nunca foi na minha casa. Toda vez que eu ia na igreja, a pastora nunca me cumprimentava. Cumprimentava todo mundo e não me cumprimentava. Mas você fez sua parte também, irmãos? Você, de alguma maneira, se expôs, assumiu o risco. Você ligou para a pastora, para o pastor, você, né? Porque eu estou falando com pessoas aqui que não são da minha igreja. Eu não sei se eu estou falando com você agora, mas tem a sua parte de responsabilidade. Sempre tem. Sempre tem. Né? Então, às vezes, as pessoas estão dando o máximo delas, mas o máximo delas não consegue atingir o teu mínimo. Nem o teu mínimo. Então, é muito complicado, irmãos. Eu não estou me defendendo aqui, tá? Porque eu sei que eu já fui ruim também. Eu sei que eu também errei, entendeu? Mas eu estou dizendo que... Eu estou falando numa questão, por exemplo, de problemas com a igreja. Problemas como pai e mãe, né? Às vezes tem um filho que... Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa retraída, eu não sou de abraço, né? E a minha mãe...
a minha irmã já ela é bem chegada. O meu pai estava tratando o câncer dele e a Michele todo dia estava pertinho dele com a mãozinha. Eu nunca consegui ficar perto do meu pai. Sabe, a minha defesa era assim, eu não quero nem sentir ele indo embora. Eu não quero sentir ele indo embora. Isso é uma coisa difícil, porque eu não sei perder pessoas que eu amo. Eu não sei perder. Então, a gente tem dificuldade de expressar isso. Então, eu me defendo. Né? E quando a gente chora, porque dói isso na gente, a gente está num processo. Não é verdade? Não tem coisas que, não é, pastora? Que dói na gente, e a gente sabe que pega a gente. Por quê? Porque a gente não foi. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade. Eu não sou uma pastora, sabe aquela pastora assim, ai, meu amor, amada. Eu não sou assim, mas eu amo você. Né? Eu amo, eu choro, eu brigo, eu sou, né? Mas a gente precisa entender isso. A gente precisa se conhecer. Então, o desafio, primeiro, é... Você se conhece? Espelho, espelho meu. Quem é mais bonita que eu? Você sempre quer achar um responsável para aquilo que você não é. Esse é o drama, aliás, a madrasta da Branca de Neve. Ela tinha uma dificuldade com a beleza dela, então ela queria encontrar alguém que pudesse dizer que, na verdade, ela não era bem daquele jeito, né? Eu tenho uma mensagem que chama-se Espelho, Espelho Meu. Então, amém, irmãos? Eu vou dar um espaço para você falar. A gente tem aí... Vou falar 5 minutos só. Vamos lá. Já vou abrir o microfone aí. Vamos passar aqui. Então, irmãos, a gente aqui vai entender a nossa luta interior, né? O ser humano, ele é um ser tricótomo. O que isso tem a ver? Que a gente é espírito, alma e corpo. Geralmente as pessoas confundem espírito e a alma sendo a mesma coisa, mas não é. O espírito é algo que, quando você não tem Jesus, é como se ele tivesse morto. Ele está separado. Separado do quê? De Deus e separado da alma. Então, a Bíblia diz que a gente quer fazer o bem, mas não consegue. Mas o mal que a gente não quer, se a gente consegue bem, né? Porque quem está governando é a alma. É o pecado, é o ser caído. Mas isso eu vou explicar bem semana que vem. E aonde a gente demonstra os nossos problemas é do lado de fora, irmãos. Você que tem filho vai entender o que eu estou falando. A gente que convive, a gente sabe do marido e do filho. Chegou em casa, a gente já sabe até como eles estão conforme pisa, porque o corpo revela, né? Revela o que a alma está sentindo, porque o que a alma é? A alma é a personalidade da pessoa. A alma, no grego, é psique. Então, a alma, ela envolve 3 coisas: a mente, a vontade e as emoções. E a alma, mesmo de alguém que se converteu a Jesus, ela precisa ser conquistada. Porque a gente vem cheio de crenças limitantes. Crenças que nos limitam. Eu queria que você lesse um versículo, vou pedir para a pastora abrir, está em 2 Coríntios, capítulo 6. Deixa eu só ver o versículo aqui. Vou pedir para a pastora ler para a gente. Versículo 11 até o versículo 12. E você risque esse versículo. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Isso, você já ouviu falar, se alguém aqui estudou
fez algum mentoreamento ou fez algum curso com algum coaching, você vai ouvir falar uma frase sobre crenças limitantes. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: eu estou aberto para vocês, mas os afetos de vocês limitam a minha aproximação. Traduzindo. Em outra versão, ele diz assim: o meu coração está dilatado para vós outros, mas vocês não dilataram. Dilatai, pois, os vossos corações. Então, ele está dizendo assim: eu quero dar amor para vocês, mas vocês não querem. Porque vocês têm uma crença limitante. Então, a alma, ela cria crenças limitantes a respeito da família, a respeito de pessoas, a respeito de Deus. Deus não me ama, Ele ama só a pastora Marli. Deus ama só o fulano do lado, porque a gente acredita que a gente não tem valor. E aí Deus está falando: eu te amo, filho, filha, eu te amo. E a gente diz assim: não ama não. Porque se me amasse, tinha me feito com outra cara. Se me amasse, tinha me feito magrinha. Se ele me amasse, eu era mais alta. Se ele me amasse, eu não tinha casado com essa pessoa. Se ele me amasse, eu não tinha nascido nessa família. Se ele me amasse, eu tinha tido a oportunidade de estudar e não estar vivendo essa vida. Meu irmão, não tem a ver com Deus e nem com o amor do outro. Tem a ver com os afetos limitantes, com as crenças limitantes. Isso aqui é forte, hein? Jesus te pegou aí? Isso aqui me pegou. Tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Então, não tente convencer o outro que você ama ele quando ele não se ama, porque não vai dar certo. Você não vai conseguir. Sabe? Se você não se abrir, vai ser difícil. Vai ser difícil quem quer que seja tratar você. Sabe aquele marido que tá... Se quer ver uma pessoa da Bíblia com crença limitante, vai lá para o Velho Testamento. A Ana. A Ana era estéril. E a Ana, a Bíblia diz que ela sofria, ela tinha amargura de alma. Mas o marido dela dizia assim: Ana, eu amo você mais do que qualquer pessoa, o que é que te falta? Mas ela queria ter filho. A crença dela era: quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. E sabe qual é o nome disso? Quando eu tiver um marido, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquela imagem, quando eu tiver aquele cabelo, quando eu tiver aquele cabelo, quando eu tiver aquela cara, aí eu vou ser feliz. E aí o Senhor está falando: filho, mas eu te amo do jeitinho que você é, eu te fiz de forma maravilhosa e assombrosa. Mas a Bíblia fala que ela vai lá e ela está tão amargurada que ela está gemendo na presença do Senhor, gemendo. Aí o sacerdote lá pensa que ela está bêbada, e ela devia estar numa situação, meu irmão, só Jesus. E eu fico pensando, porque quando você vai para Israel, você vê eles na presença do Senhor, eles são doidão, irmão. São doidão, né, pastora? Você vai lá para o Muro das Lamentações e pensa assim: meu Deus, a gente, eles são pentecostais, irmão. Outra glória! Que eles ficam lá. Com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. Entendeu? E pula, e ri, e tem de tudo. E aí, mas tem o seguinte, eu penso que naquele dia ela devia estar rodopiando naquele lugar lá onde ela estava. Mas aí ela vai e ela diz para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Ela gerou a cura dela no altar, naquele sofrimento. E a partir daquilo, a Bíblia diz que ela voltou para casa e o Eucana coabitou com ela e ela foi mãe.
Mas foi lá no altar de Deus, foi ali, ó, morrendo ali no altar. E ela tinha uma crença limitante sobre ela. Não adiantava o marido dela falar que amava ela. Ela só via dificuldade. E assim são as pessoas. A gente está falando, mas você é tão importante. A gente ama você. Não tem um filho esquisito? Sempre tem um filho, né? Que ele se sente diminuído, menos amado. E aí a gente diz, mas eu amo você mais do que eu amo. Não. Não acho isso. Porque ele crê dentro dele que é assim. Então, Paulo está falando aqui, dilata o coração. Abre o coração. Vamos abrir o coração, gente? Amém? Para Jesus sarar a gente. E a gente vai parar aqui. Dizemos o teu nome nesta noite. Nós somos imensamente gratos pela tua palavra, pela tua presença, Senhor, e pelo poder da tua palavra que vem, ó Pai, nessa primeira aula já trabalhar em nossas vidas e curar o nosso coração. Nós temos a certeza que será um tempo maravilhoso na tua presença e que nós não, ó Pai amado, sairemos deste estudo, Senhor amado, desses dias que estaremos estudando a tua palavra, Senhor, da mesma maneira que nós entramos. Obrigado, Senhor, porque, embora, Senhor amado, muitas vezes nós estejamos na tua casa durante tanto tempo, muitas vezes existem situações, existem feridas, existem, ó Pai amado, situações em nossa vida, em nosso coração, que nós precisamos, ó Pai, ser curados. Senhor, e que a tua graça possa estar nos alcançando. Senhor, amém, que o nosso coração esteja aberto, Senhor amado, para receber, sim, Senhor, a cura nesse tempo. Senhor amado, e nós repreendemos em nome de Jesus toda a ação do inimigo contra a vida de cada irmão, de cada um de nós, de cada um que está participando e daqueles que estarão conosco na próxima semana. Nós repreendemos a ação do inimigo durante esta semana na mente, no coração. Ó Pai amado, a ação é essa que vai dizer para eles, não, isso é tudo besteira, é balela, não é assim, você não precisa de cura. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e que nós possamos ter o nosso coração como uma terra preparada para receber a tua palavra, Senhor amado, e sermos realmente tocados, curados pelo Senhor. E assim sendo, que nós possamos curar a vida de outras pessoas. Senhor, ajuda-nos nesse tempo. Obrigado pela vida da tua serva, obrigado pela sabedoria que o Senhor tem dado a ela, pela unção que o Senhor tem derramado sobre a vida dela. Obrigado, Senhor, porque podemos participar, ó Pai amado, e sermos abençoados nesse tempo. Fica conosco, dá-nos, ó Pai, um final de semana abençoado na tua presença, guarda as nossas vidas, livra-nos do homem mau, livra-nos, Senhor amado, de todo perigo, e fica conosco neste tempo. Muito obrigado por tudo, Senhor, e trabalha em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que Deus derrame da graça dele sobre você. Agora 10